Bom, vamos fazer aquele take bonito aqui, ó, pra gente mostrar agora. Será que o grande jogo da rodada? Corinthians e Flamengo? Acho que teve grandes elementos ali, né? O Flamengo segue sendo líder do Campeonato Brasileiro, visitou o Corinthians na Arena Corinthians. E olha o que aconteceu, obviamente vocês já sabem, mas a gente vai assistir daquele jeitinho que o Panela gosta, meus queridos. Começando aí por este lance, olha só que vai aparecer primeiro aí. O Yuri Alberto, né, chuta a bola na trave, e aí no rebote, o Bidon, né? Breno Bidon sofre um pênalti de leves. Ali, né? Bico no tornozelo lá. Não, mas é pênalti, né? Tipo, pegou só um pouquinho, mas é pênalti. Isso Raspou. Eu cheguei a achar num primeiro momento no replay aberto que ele tinha simulado. Depois deu pra ver a biqueta no... Foi aquele pênalti sem querer, mas foi pênalti, não teve jeito, né? O que isso aí dói é loucura, pô. Pô. Porque ainda mais agora que os caras já vão tudo de trava de ferro, né? cara, é uma raspada na trava de ferro ali, ó. Que pega entre o pé e o tornozelo ali, ó. Ai, dá uma raspadinha. Isso aí fica uns 3 dias doendo. Nossa, é aquela que você anda e fica latejando, né? Então, e aí veio o famoso pênalti do Yuri Alberto. O Yuri Alberto, mais de 4 meses sem fazer um gol, voltando de lesão. Me faz isso, velho. Assim, eu imparcialmente estava torcendo pro Corinthians ontem. Nessa hora aí você fala, não é possível, mano. Posso tentar, não vou defender o Yuri Alberto aqui não, tá? Mas olhando o replay, eu não tinha reparado isso. Cara, no mas jogo, eu fico na deitado hora. esperando. Eu não reparei isso no jogo na hora, mas se tu olhar aí, cara, eu não sei se tava tudo molhado, ele raspa tanto que o pé dele passa embaixo da bola. Aí ao invés da cava, olha lá, ó, tá vendo como passa embaixo? Aí o efeito sai ao contrário. A bola, ao invés de estar girando do jeito que ele queria, ela tá girando ao contrário. E aí ela sai baixa e desacelerada, velho. Tanto que o Rossi senta e defende, né? Mas, assim, Dedé, a gente sempre fala muito de pênalti aqui, né? Que é um momento difícil ali, que bate quem quer e tudo mais. Mas, cara, assim, primeiramente, eu admiro o Yuri Alberto pela personalidade. Mas eu acho que não era o momento. Repito, acho, mano, o cara ser brabo ali. O cara tem, mano, huevos ali pra realmente pegar essa bola contra o Flamengo. Corinthians numa situação, não delicada, mas numa situação incômoda ali no campeonato. Ele pega a bola, vai cobrar um pênalti contra o líder do campeonato, mais de 4 meses sem fazer gol. Ele vai lá e cava. Eu acho que aí ele se equivocou. E você, Dedé? Rapaz, é difícil, porque o Yuri Alberto certamente ele deve ter recebido informações que o Rossi ele cai antes no pênalti. Você pode ver que realmente ele cai antes. É que a cavadinha talvez saiu um pouquinho sem confiança, com medo de bater muito forte e ela subir. Ela saiu até fraco demais, porque se ele acerta a cavadinha mesmo, era gol, não tinha erro. Mas eu brinco sempre do burro com atitude, porque é isso, né, cara? Já fui um dia e é complicado. Mas, cara, é muita personalidade. O cara 4 meses sem fazer gol, pegar um jogo desse e tentar dar essa cavadinha. Ele podia ter batido no meio, por exemplo, o Flaco contra o River, era um pênalti pesado, tava 1-1 ainda ali, ele era o gol do alívio, né? O Flaco bate no meio, mas ele tira um pouquinho do peso, ele não dá um porradão, porque senão a bola chega tão rápido que às vezes o goleiro parte, mas pega com o pé. Tira um pouquinho da força, bate no meio, bola de segurança, mas tira um pouco a força. Cara, mas é um pouco disso aí, velho. Tu vai cavar, o Zidane na final da Copa foi cavar, quase perde no Buffon, né? A bola bate na trave e entra. Esse cálculo da força é difícil, velho. E eu não sei quando, eu não lembro do Yuri Alberto ter batido cavando, nunca, eu não lembro. Então é um cálculo de força. E ele, cara, olha como o pé passa muito da bola, velho. O pé passa muito embaixo. E aí, olha isso aí, cara. Essa cena é muito... O Rossi fica deitado esperando, então, né? Vamos pro nosso campinho aqui, que eu tenho algumas observações também. Né? E aí a gente vai tentar ainda mostrar como o Yuri Alberto deveria fazer. Obviamente que aqui não tem as pessoas que estavam lá torcendo, né, Dedé? Mas, ô Fê, eu vou até pedir pra você inverter aqui. Cada um vai ter uma porque chance. Vamos ter uma chance. Porque, ó, corta aqui pra essa aqui pra mim. Porque o Yuri Alberto, eu acho que ele foi bem na ideia. O problema foi a execução final. Porque o que ele tenta induzir o Rossi? Porque assim, eu aposto que quiser que o Yuri Alberto assistiu a decisão de pênaltis entre Flamengo e Estudiantes na quinta-feira. E falou, vou jogar contra ele no domingo, vi que ele cai em todas. Se tiver pênalti, eu vou cavar. Aposto até que ele até falou com outros jogadores do Corinthians. E aí, pode ver que, tipo, ele tá aqui armado,
ele faz a cara de raiva para mostrar que ele vai bater seco, cruzado. Então ele sai aqui, ó, assim, ó. E aí quando você faz, tipo, que é muito forte, para você desacelerar, aqui é que você erra a execução. Entendeu? Porque, tipo, se ele vai mais devagar aqui e só dá uma cavadinha, tum, é uma coisa. Foi quase, hein, Fran? Foi muito quase, tá ali. Mas agora, chegou a tipo... ser uma cavadinha, né? Não, mas se você faz um bagulho muito rápido... Ele fatiou. Exato, se você faz um bagulho muito rápido e, tipo, chega aqui, ó, é difícil você ter a velocidade de executar o movimento, não é, meu querido Dedé? É difícil. Eu acho que eu posso tentar? Pode tentar, lógico, Dedé. Tem gente que cava numa passada só, porque A leveza é diferente, pô. Porque você vem... Na verdade, eles tinham que passar o pé assim, ó. Isso, Dedé. Essa é a cavadinha não do bater. clássico. E aí ele passou demais, sem confiança. Tentou mostrar personalidade, mas ele acabou passando demais e a bola flutuou. Mas Arrasta normalmente... e anda, né? Na passada. Exatamente. Normalmente o cara, quando vai cavar, ele arrasta e... Aí a bola... Pô, essa tua cavadinha tá meia assim. bomba pra caramba. Tá meia bomba? Porra, tem que ser lá em cima, velho. Agora eu sou ex-jogador, sem prática é fogo. Vai lá, é tua vez, tô todo mundo tem treinando. chance aí. Vai, Lucas, dá uma cavada lá. Na ocasião ali, Vai que eu sabendo vou que eu pra fila aí tava também. Eu tenho direito, sem então. confiança, Claro, você é camisa um tempo 10. sem fazer gol, eu fechava o olho e dava no meio. Não, mas aqui não é pra dar no meio, aqui é Não, pra aqui eu vou cavar. tentar cavar. Mas no caso do Yuri Alberto. A ordem aqui é cavar. E tem que fazer o movimento dele também? Isso, exato. Não, Finge que faz- vai não, o bater dele com não, raiva. que ele errou, porra. Olha Tu tem que lá, fazer... olha lá, finge que vai bater com raiva. Ó, Ai, ó, ele deu o dedão. Mas o teu era gol. Era gol. Se fosse assim, era A gol. chance de eu me lesionar aqui é Não, loucura. pelo amor de Deus, Formiga. Hein? Não, zero. Mas a do Dedé que é bonita, velho. Eu gostava da do Marcelinho, que ele não cavava, ele tirava o goleiro, ele dava... Cara, era um nojo as cobranças do Mas do aqui é pra Marcelinho. cavar. É pra cavar, é pra cavar. Mas eu gosto da do Dedé, de ir aqui mesmo. Olha. Nossa, Ui. foi quase, viu? E o microfone foi pro espaço também. Nossa, eu achei que você ia pôr a mão na coxa, pô. Não, Porque depois que eu falei, pronto, sentiu a... Mas foi uma boa cavada, mas Foi uma boa cavada, foi uma Pra boa quem cavada. não chuta uma bola há um ano, pô. Mas isso aqui Tá bom. O gramado sintético atrapalha. Não minto, não chuta a bola há um ano, não. Que um dia desse eu inventei de jogar um jogo festivo comemorativo do Elano e deu ruim. É. Do jeito do Yuri Alberto. Mas assim, Assim como... acontece. Acontece, né? Não deveria, mas acontece do cara tentar cavar e o goleiro pegar. O problema todo, e aí particularmente já vivi isso, não de cavar, mas de perder um pênalti jogando pelo Corinthians, é que é no Corinthians. No Corinthians tem algumas regras internas que a galera não aceita. E esse tipo de pênalti é um tipo de pênalti que, assim, pra você fazer no Corinthians, meu amigo... assim, O prejuízo é muito grande, né? O Pato Meu ficou amigo. marcado por isso, né? Muita gente lembra da passagem dele no Corinthians por conta dessa cavada aí. Cara, eu não sei dizer qual foi pior. Foi a com certeza foi a do Pato. A do Pato foi pior que a do Foi Yuri, pior. cara? Sem dúvida. Ele não só cava errado, como ele tenta botar pro lado. Você cavar pro lado é um risco que não tem necessidade nenhuma, cara. É. Cara, ainda mais contra o simplesmente no Dida, Dida. né? Exato, é. Porque assim, a cavada é isso que o Dedé falou. É o goleiro cair, tu usar o meio que não vai ter nada. Tu cavar pro lado, o goleiro vai escolher algum lado. Pô, e tu não tá cavando pra qualquer um. O Ross pega muito, mas o Dida é um dos melhores pegadores de pênaltis da geração dele. E aquilo era uma decisão por pênaltis. Não tem comparação pra mim. Não, e o Pato ainda fala que ele tinha essa confiança porque ele treinou muito tempo com o Dida no Milan, né? Então acho que ele já deve ter feito isso. Mas é o quê, Dedé? Qual que é a sua frase? Boa com a atitude, né, cara? Eu peguei Boa um com a cara, atitude é eu fogo. peguei um cara que esse aí tinha que tirar o chapéu pra ele, Louco Abreu. A gente pegou Aí é um jogo- especialista. A gente Pô. pegou um jogo Botafogo e Fluminense, pênalti. Ele cavou, o Cavalieri tava no Fluminense, pegou. Pênalti de novo. Ele foi, cavou de novo e fez. Esse aí era, ó... Não, e fez isso... E depois fez na Copa, né? Não, e fez na final do Carioca contra o Flamengo também, antes, né? E antes fez também. Que é um título super importante pro botafoguense. E pra ele vira ídolo meio que, em parte, por causa disso. E cavou na Copa também, contra a Gana e tal. E o Louco Abreu, a cavada dele, se eu não me engano, tem uma dessas que ele dá uma passada só. O Pirlo, acho que faz uma assim na Euro contra... Inglaterra. Não, acho que não lembro agora. Acho que não é contra a Inglaterra. Eu acho que foi disputa de pênalti, tal, que Isso. era uma disputa de pênalti linda, assim, Cara, ninguém errava pênalti. Pode ser que seja contra a Inglaterra, mas não lembro agora se era contra a Alemanha também, não sei. E ele não corre na bola, ele dá um passo. Pô, e é a cavada mais bonita que eu já vi.
é de uma elegância, primeiro que é o Pirlo, qualquer cor que ele fizer, mas segundo o Fred, quem é melhor que o Pirlo? Felipe Melo. Obviamente. Já acabou. Que já acabou também, exato. E ó, me deram a informação aqui que realmente foi contra a Inglaterra em 2012, Perfeito. então eu lembro bem dessa cobrança de pênaltis aí, porque gosto muito dessa arte aí. Bom, mas... O papo do dia é a cavadinha de Yuri Alberto, né? Ainda bem que ele cavou. E como a gente tem um goleiro que é excelente em cobranças de pênalti, não deu outra. Galera, tô meio rouco, que eu tô com uma virosezinha, mas eu tenho que trazer os vídeos aqui para vocês, mesmo rouco, fazendo esforço para estar trazendo os vídeos aqui para vocês. Em Itaquera, Mauro, é aquela virada, sem querer secar, mas aquela virada de time que tem tudo para ser campeão, aquela virada grande. Foi uma vitória do Flamengo para compensar um pouco, pelas circunstâncias, né, a má exibição de quinta-feira na Argentina. Né? Muita gente não entendeu porque que o time reagiu no segundo tempo. Para mim isso é muito claro. O Corinthians estava muito mais inteiro, descansou a semana inteira, se preparou para o jogo, desfalcado mais inteiro, fisicamente mais inteiro. O Flamengo, pelo contrário. Jogar mal na quinta-feira não significa que os caras não correram. Significa que jogaram mal. Mas o desgaste, a viagem e tudo mais. Então, no primeiro tempo, o Corinthians foi muito intenso. Por isso conseguiu jogar tão bem e teve a chance de ganhar o jogo. Aí o Yuri Alberto, não só pelo pênalti, né? A jogada do pênalti, que para mim não houve, um chute na trave, em que ele está cara a cara com o Rossi. Ele tem mais duas outras chances, não tão claras como aquela, mas teve. E o próprio pênalti que ele bateu daquela maneira, né? E acabou perdendo. Que tem um impacto, acho que até emocional também, né? Você perder um pênalti é sempre muito ruim. Perder daquela forma, acho que impacta o time inteiro. Você fala, nossa, como é que a gente perde um pênalti assim? Né? Devolver uma bola para o adversário, isso é pesado. No segundo tempo, o Corinthians não consegue manter o ritmo. É impossível jogar com aquela intensidade como o Corinthians jogou o primeiro tempo. Aí a qualidade do Flamengo acho que entra em campo. O jogo se equilibra mais e o Flamengo consegue ter um maior controle e consegue depois a virada. Né? O gol, curiosamente, sai do segundo tempo, o gol do Yuri Alberto, quando ele teve tudo para marcar ainda no primeiro tempo. Na jogada do gol, acho que vale destacar a má fase do Léo Ortiz, que foi jantado pelo Yuri Alberto na jogada do gol, e além disso jogou mal, foi dominado pelo Carrilho do Estudiantes, Guido Carrilho, no jogo de quinta-feira, como o Léo Pereira também. Os zagueiros do Flamengo sofreram muito. O Flamengo sofre muito com bola longa, e aconteceu na quinta e ontem o Yuri Alberto levou a melhor. E o Flamengo consegue a virada. Vale destacar a participação do Carrascal, deu 2 assistências, né? Importante, já tinha feito um gol contra o Vasco, já tem 4 assistências com a camisa do Flamengo, se não estou enganado, e já marcou o seu gol, e ontem ele deu passe para os 2 gols, jogada iniciada pelo Samuel Lino, e a esperteza do Plata no lance do segundo gol, que bate rapidamente no lateral, fica a discussão. Agora, gente, vamos combinar, né? A bola sai pelo lateral, o Bandeira marcou, aí você vê 30 câmeras para chegar, foi de que lado, bateu em quem e tal. O Corinthians tinha que estar mais atento, né? A recomposição foi péssima. O Plata bateu, os jogadores do Flamengo estavam com espaço para burro para construir a jogada e o Luiz Araújo finalizar completamente livre, né? E acabou fazendo ali o gol da virada. Não acho nem que o Flamengo mereceu ganhar. Acho que, pelo que o Corinthians fez no primeiro tempo, não foi uma vitória assim justa, mas pontos corridos é um campeonato que você tem que vencer e pontuar. Houve outros... Eu não concordo a respeito disso aí. Quem mereceu ganhar. Futebol não é isso não, gente. Futebol nem sempre o melhor ganha. Quantos jogos o Flamengo engolia o time e o jogo sair empate? A gente tem que entender que futebol é emocionante, futebol é apaixonante por essas coisas, porque nem sempre o melhor vence. O Corinthians dominou o primeiro tempo, mas o Flamengo foi melhor no segundo tempo. Soube aproveitar as chances que teve. O Flamengo foi competente. O Corinthians não. O Corinthians, além de perder vários gols no primeiro tempo, ainda fez aquela lambança. O Yuri Alberto fez essa lambança aí de dar a cavadinha. Ainda bem que ele deu a cavadinha. É problema do Corinthians. O Flamengo que soube aproveitar isso. Jogos o Flamengo merecia ganhar e não conseguiu a vitória. E perdeu pontos no campeonato, empatando algumas partidas em casa, inclusive, né? Então foi importante. E tem um detalhe agora para quinta-feira que é preciso prestar atenção. Se o Flamengo fizer uma vitória, conseguir a vitória sobre o Cruzeiro, ele abre 7 pontos sobre o Cruzeiro com um jogo a menos. Significa que ele pode abrir 10 pontos sobre o Cruzeiro. Então, se o Flamengo quinta-feira vencer o Cruzeiro,
o Cruzeiro fica praticamente fora da briga. Porque ele fica 7 pontos, podendo ir para 10. Sem confronto direto. E o jogo do Flamengo contra o Sport, o jogo atrasado, no Recife, não tem data por conta desse calendário maluco, né? Então esse jogo pode ser no momento que o Sport pode estar já rebaixado ou virtualmente rebaixado. Já está quase, né? Não sabe nem que esporte vai ser esse que o Flamengo vai enfrentar. Em condições normais, o Flamengo tem muita chance contra o Sport. Até lá, talvez maiores ainda. Então, quinta-feira o jogo tem um caráter realmente decisivo no Maracanã, 8h30. E é importante para o Cruzeiro não perder e para o Flamengo vencer o jogo, que ele tira um adversário. Praticamente vai ficar na briga Palmeiras e Flamengo, se isso acontecer. É isso, ó. O Flamengo tá jogando uma decisão a cada 3 dias. Foi a decisão na quinta, ontem foi outra decisão, porque esse jogo de ontem, a vitória de ontem foi muito importante para o Flamengo, né? Porque ele se distanciou de Cruzeiro e Palmeiras, que perderam na rodada, e o Flamengo tem a chance de ganhar do Cruzeiro, que é um confronto direto, na quinta-feira, e se distanciar mais ainda. Tá na tela aí a tabela do Campeonato Brasileiro com a pontuação. Agora o Flamengo líder por pontos perdidos e tudo mais. Vamos colocar também, eu esqueci. O Arnaldo, você tinha na semana passada projetado que a vida do Flamengo talvez não fosse fácil nessa sequência. Bom, a sequência começou da melhor maneira possível, ele ganhando e os outros perdendo. Na verdade, eu acho que a sequência não é fácil. Via a possibilidade do Palmeiras nessa semana, ou nessas semanas até o confronto direto entre eles, que antecede a semifinal da Libertadores, encostar, passar e talvez abrir uma vantagem. Mas aí dependia mais do Palmeiras e de suas forças do que do Flamengo. Acho que os 3 tinham confrontos diretos complicados na rodada, os 3 fora de casa. E quando o Flamengo entra em campo, com a derrota do Cruzeiro no sábado e com a derrota do Palmeiras pouco antes na Fonte Nova, até o empate não era ruim para o Flamengo. E acho que o Mauro já descreveu o que foi o jogo, né? A vitória veio premiar não exatamente uma boa atuação, que aliás o Flamengo não vem tendo. Não importa. O Flamengo não vem tendo. Não teve contra o Estudiantes, não teve contra o Grêmio, não teve contra o Vasco. Teve oscilações nas 2 competições, mas passou na Libertadores e agora é líder completo no Brasileirão. A questão agora, Tironi, eu acho que em algumas situações, para mim fica claro que o Flamengo, com o elenco que tem, quando for para as trocas, né, nos segundos tempos, esse é o grande calvário de quem enfrenta Palmeiras e Flamengo hoje, né? Talvez você ter uma estratégia boa, ter mais perna, né, porque os 2 estão em maratonas, mas na hora das trocas, na hora de conseguir fechar o jogo, você perceber que o adversário tem várias alternativas no banco de reservas. Não quer dizer isso que as estratégias do Felipe Luiz sejam sempre corretas. Pelo contrário, acho que tem algumas coisas. Ontem, jogar contra o Corinthians, em Itaquera, com Saúl e De La Cruz de volante, não dá. Não dá. O Flamengo fez um desarme no primeiro tempo. O Mauro falava muito da questão do Léo Ortiz. Os zagueiros do Flamengo jogavam no mano a mano o tempo todo, né? Então, acho que o Corinthians foi melhor estrategicamente, inclusive. E aí a coisa melhora quando o Arrascaeta tira o gol da cartola, coloca o Flamengo no jogo, e aí o Flamengo começa a usar o seu banco. E aí sim, com o Jorginho é uma outra situação, ele controla aquela zona do meio campo, participa efetivamente da construção da jogada que dá no lateral e o Plata bate para fazer o segundo gol. O Luiz Araújo entra bem, o Plata entra bem, né? E aí o Felipe, eu acho que conserta algumas coisas que ele fez de maneira equivocada. E tem, de novo, acho que a coragem de, na hora da troca, deixar o Pedro para trás. Em vez de Pedro, Plata. E o Plata foi super importante, não só pela esperteza na jogada do gol do Luiz Araújo, batendo rápido o lateral, mas ele obrigou o Corinthians a tentar se modificar, aí o Dorival tenta a linha de 3, etc. E para quem enfrenta times como Flamengo e Palmeiras, você não pode errar desse jeito, né? Você não pode cavar um pênalti na mão do goleiro, você não pode... 3 gols cara a cara.
Você não pode perder 2 gols cara a cara, porque uma coisa é quando você abre 2 gols de vantagem sobre o adversário. O Corinthians teve toda a chance de abrir 2 gols de vantagem sobre o adversário, não abriu. E o Flamengo ganhou numa rodada improvável. A próxima rodada, aí o Mauro já deu uma antecipada, é mais ou menos isso. O Palmeiras tem o desafio dele, mas Flamengo e Cruzeiro jogam confronto direto. E o Flamengo tem uma grande chance de tirar um adversário da competição, da batalha. E aí, Tironi, depois dessa rodada, quase ninguém, né? Vencer como visitante nessa rodada, Flamengo venceu como visitante. Depois dessa rodada, agora a perspectiva se inverte até a projeção do confronto direto. É bem provável agora que quem tenha que ganhar e arriscar no Maracanã seja o Palmeiras. E o Flamengo tenha a condição de administrar o jogo, né? Administrar a vantagem que deve ter ali naquele momento. Boa nação, é isso aí. O Flamengo tem mais uma decisão na quinta-feira, né? Temos o jogo contra o Cruzeiro, confronto direto novamente. O Flamengo precisa ganhar esse jogo para se distanciar ao máximo do Cruzeiro e do Palmeiras. Mesmo que o Palmeiras ganhe, o Flamengo vai se distanciar também, vai continuar com os mesmos, eu acho que 5 pontos. E o Flamengo precisa ganhar esse jogo, que vai ser dentro de casa, com apoio da nação, e o Flamengo vai ganhar. Vamos para cima desse Cruzeiro. Bom, galera, vou ficando por aqui. Peço a vocês aí que deixem o seu like, deixem o seu comentário aí abaixo, até para dar um engajamento, né, para trazer o que é que vocês acham do que eles falaram aí, que o Felipe Luiz errou na, na mudança não, no time que ele iniciou, né? O que é que vocês acharam? Felipe Luiz errou? Para mim foi o time que estava mais descansado, porque o Flamengo realmente estava cansado, veio de um jogo muito pegado da quinta-feira contra o Estudiantes e o Felipe Luiz ganhou nas mudanças que ele fez, realmente. Para mim, o Flamengo já iniciou o segundo tempo melhor que o Corinthians, tomou o gol, porém conseguiu se recuperar e virar o jogo. Boa nação, deixa o seu like, deixa o seu comentário e segue o nosso canal aí para fortalecer. Vou deixar os créditos para GETV e o All Sports.